Oi, pessoal, boa noite, tudo bem? Vamos aqui dar início à nossa workshop, né? O nosso workshop de leucemias, tendo em vista que eu já tinha passado lá na aula, mas vou reforçar, tá bom? Então, vamos falar um pouquinho sobre leucemias, o que é, para vocês tirar dúvidas, e aí qualquer coisa vocês mandam lá no meu privado, tira qualquer dúvidas, e aí a gente vai respondendo mediante o tempo disponível que a gente tem, tá bom? Então, quando a gente fala em leucemias, o que é que a gente pensa, né? Vamos lá para o senso comum. Tem algumas pessoas que pensam que leucemia é o sangue virando água. Não sei se vocês já ouviram esses termos, mas eu já ouvi muito esses termos sobre leucemia, que é o sangue virando água, que a gente não consegue mais produzir hemácias, que só ataca as células vermelhas do nosso sangue. E aí a gente vai explicar hoje o que seria processo leucêmico, as patologias que vêm acometer várias e várias pessoas, como elas surgem, qual as predisposições das pessoas, será que é só genético? Será que, no caso, nós iremos desencadear esse processo, né? E aí por diante, tá bom? Com a nossa má qualidade de vida, quando eu falo de desencadear esse processo. Para quem não me conhece, meu nome é Aparecida Santos, sou biomédica, especialista em hematologia clínica e graduando em química pela UEPB, tá? Então vamos lá. A leucemia é o câncer dos tecidos formadores de sangue, incluindo a medula óssea. Existem muitos tipos, como leucemia linfoblástica, leucemia mieloide aguda e leucemia linfocítica crônica. Muitos pacientes com tipos de leucemia de crescimento lento não têm sintomas. Como assim, professora? Quando fala vários tipos de leucemia, pessoal, a gente tem que entender que as leucemias elas vão atacar o sistema imunológico. As células brancas, sim, do nosso organismo, são elas, se você não lembra, nós iremos ainda falar, mas são os leucócitos, os linfócitos, os monócitos, os neutrófilos, eosinófilos, basófilos, certo? São as células de defesa. Gente, essas células de defesa, elas são produzidas na nossa medula óssea. Quando a nossa medula óssea produz essas células, ela joga para o sangue periférico, que é o sangue que corre nas nossas veias, nas nossas artérias, só para a gente ter basicamente uma noção. E essas células, quando estão lá, elas têm uma especificidade, ou seja, elas têm capacidade de combater os agentes estranhos, elas têm a capacidade de fazer isso. Quando a nossa medula óssea não produz com eficiência, elas mandam para o sangue periférico células que estão imaturas, ou seja, não estão preparadas para defender o nosso organismo contra agentes estranhos, que são classificados como micro-organismos e também conhecidos como antígenos, que não faz parte de nós, eles vêm do meio externo para o meio interno, tá bom? Quando a nossa medula óssea, ela tem uma capacidade de produzir células boas, ela manda lá para o sangue periférico células que estejam legais para combater esses agentes, tá bom? Então, quando ela não tá, então a gente tem uma deficiência da nossa medula óssea. É como se a nossa medula desse uma bugada, pessoal, tá bom? E aí tem pacientes que mesmo tendo processos leucêmicos, eles vão ter sintomas ou não. E aí tá o grande X da questão. São aqueles pacientes que eles são diagnosticados com leucemia, a gente nem sabe que aquele paciente tem aquele tipo de leucemia, ou nem sabe que ele tem aquele tipo de câncer, porque ele não tinha sintomas. Eita, fulano tá com leucemia, pô, como é que ele tava? Se ele tava bem e tudo mais, entendeu? Então isso daí acontece muito. Quando se fala em leucemias linfocíticas, linfoblásticas ou mieloblásticas, crônicas e agudas, pessoal, a gente pensa o seguinte: lembra que eu falei para vocês que eu vou ter o linfócito, monócito, eosinófilo e tudo mais? Então, essas células elas vão atingir a linhagem linfocítica ou linfoblasta, certo? Já as de origem mieloide, elas vão atingir exatamente as células que derivam, né, dos precursores mieloides, que são os eosinófilos, monócitos, basófilos e neutrófilos, certo? Quando eu falo de leucemia mieloide aguda, mieloide crônica, beleza? Professora, o que seria agudo e crônico? Gente, agudo, imagina, a Cida tá aqui sentada em repouso, sentiu uma dor, uma dor aguda, a dor fulminante, a dor agora, a dor aguda, certo? Quando eu falo na parte de crônica, é aquela doença que vai se estender por um tempo,
certo? Vamos pensar num paciente que ele recebeu o diagnóstico de uma leucemia, e aí ele começa a fazer o tratamento dele, anos, sei lá, meses, ele tem uma leucemia crônica. E aí nós temos que saber que tipo de leucemia é. Se é linfoblástica, certo? Ou se é mieloide, certo? Então a gente caracteriza ela por, se for aguda, é leucemia linfocítica aguda, LLA. Se for crônica, LLC. Se for de origem mieloide, leucemia mieloide aguda, LMA. Se for crônica, LMC. Tudo bem? Ai, professora, tem que saber tudo isso. Não, pessoal. Mas pelo menos você tem que saber que nós temos esses tipos de leucemias. Certo? Vamos lá. Então, para entender a medula óssea. Gente, as nossas células são produzidas na medula óssea. É encontrado nos ossos longos, certo? Medula óssea ela vai produzir, como vocês estão vendo aqui. Para entender melhor a leucemia, é importante compreendermos os elementos que compõem o sangue. Nós temos os leucócitos, nós temos as plaquetas, nós temos as células vermelhas, cada uma com sua especificidade, como eu já falei. A medula óssea é um tecido esponjoso, localizado na parte interna central dos nossos ossos. É composto de células formadores de sangue, células adiposas e tecido de suporte. Então, gente, dentro da medula óssea é produzido toda essa galera. Quando ela, gente, ela é a máquina, ela é o cérebro da produção. Quando ela tem um bug, ela vai produzir ou insuficiente, que nós chamamos de insuficiência da medula óssea, ou ela vai produzir exacerbadamente. Ela vai mandar para a nossa corrente sanguínea, para o sangue periférico, aquelas células que não estão preparadas para combater os agentes infecciosos. Se tratando de antígenos. Professora, isso vai acontecer só com as células brancas? Gente, no caso de mandar células para o sangue periférico, pode também ser com as células eritroides, as células vermelhas, tá? A gente vai ter ali um eritroblasto basófilo, um eritroblasto octocromático, policromático. A gente vai ter uma grande demanda de reticulócito na medula óssea. Isso vai acontecer por diversos fatores, tá bom? Então, nós conhecemos que é a medula óssea. E aí a gente dá uma olhadinha nesse osso aqui, pessoal. Dentro desse osso daqui consegue distribuir essa produção. Olha que lindo. Eu tenho um osso. No osso eu tenho células tronco pluripotente. Eita, célula pluripotente ela é capaz de diferenciar, né? Ela consegue se diferenciar, certo? Ela é células importantes demais, células fortes. Certo? Nós temos plaquetas, que são derivadas do megacariócitos, células mieloides, como vocês estão vendo, eu vou ter eosinófilos, basófilos, neutrófilos, monócitos, células, no caso, as células pluripotentes, viu, gente? Massas, que são células vermelhas, células linfóides, linfócitos T e linfócitos B. E você já ouviu muito falar sobre esses dois tipos de linfócitos agora na pandemia, né? Linfócitos T, eles auxiliam, eles liberam mediadores químicos para sinalizar os linfócitos B para a produção de anticorpos, que são células de memória, certo? Hoje a gente sabe que a grande maioria da nossa imunidade, ela depende desses garotões aqui, ó. Infelizmente, a grande maioria das pessoas estão tendo déficit, né? De produção de linfócito, e aí a imunidade fica desprovida, tá bom? Vamos lá. Dá uma olhadinha, galera. Aqui, ó, eu tenho células normais, né? Células hemácias normais. E aqui eu já tenho, olha, o sangue periférico cheio, pessoal, dessas células roxinhas, pessoal. Então, dá uma olhada para uma pessoa que tem o sangue bem legal e uma pessoa que tem leucemia. Dá para você ver uma diferença? Claro que dá, professora. Eu tenho uma população de células imaturas na corrente sanguínea. Elas não estão preparadas para enfrentar agentes infecciosos, mas elas estão ali presentes. Isso acontece na pessoa que tem leucemia, gente. Eu vou ter um crescimento, né? Vou ter uma população exacerbada de células que, infelizmente, vão aparecer no sangue periférico, que nós chamamos de blastos. Para isso, nós levamos um microscópio e analisamos a característica, morfologia, relacionamos o núcleo citoplasma dessa célula para falar o que ela é, né? Se ela é um blasto, se ela não é, se ela é um linfócito atípico. Então, muitas pessoas ainda têm essa diferença, essa falta de compreensão. Claro que a gente vai pegando pouco a pouco. E aí você faz uma graduação, depois faz uma especialização, e aí para você saber diferenciar isso, tá bom? Eu tô um pouquinho rouco, gente, acabei de sair da aula.
Leucemias classificação. Então, eu falei pra vocês lá no início que eu vou ter leucemias do tipo aguda, crônica, e aí nas células, na linhagem aguda, né, ou na colocação aguda, eu vou ter células blasto, células imaturas. Elas vão ter, gente, um núcleo e vão ter exatamente o citoplasma bem grande, certo? Já nas células crônicas, né, como vocês estão vendo, vou ter leucemia mieloide crônica e leucemia linfocítica crônica, ou linfóide crônica, células maduras. São aquelas pessoas que são diagnosticadas com algum tipo de leucemia na fase adulta, tá? Isso acontece muito na fase adulta, ou já tem aquela determinada doença e elas ali começam a maturar. Tudo bem? E dá uma olhada aqui, galera, nessa colocação. Gente, olha que interessante. Olha a quantidade de blasto. A pessoa foi diagnosticada com leucemia. E aí, quando ela foi fazer uma coleta de sangue, a gente conseguiu visualizar num exame microscópico do sangue periférico dela esses carinhas aqui. Totalmente sem eficiência. Não vai ajudar na minha proteção. Mas é uma característica de uma pessoa que tem um tipo de leucemia. Ou seja, linfocítica aguda. Professora, e como é que a senhora sabe quem é linfóide, quem é mieloide? Gente, a gente vai conhecer nossa célula. A gente geralmente conhece uma por uma. E aí a gente começa a relacionar núcleo, citoplasma, o que tem dentro daquele núcleo, a característica, se é eosinofílica, se é neutrofílica, se é derivado dos monócitos, e aí por diante, tá bom? Isso aí, claro que é um estudo bem mais avançado. Dá uma olhada aqui, a gente tá vendo, ó, o tamanho dessa célula é uma célula imatura, tá? Não é normal. Observa as hemácias, gente, eu também tenho algumas hemácias com o seu núcleo feinho, que a gente pode caracterizar como codócito, certo? Eu vou ter um núcleo feinho e as bordinhas preenchidas, tá? Professora, eu falei até algo bem interessante. Será que uma leucemia ou a anemia geram leucemia? E o povo disse sim, não. Gente, uma leucemia desenvolve uma anemia, mas não uma anemia vai virar uma leucemia, certo? Isso é bom explicar porque a nossa mãe sempre fala isso, né? Ei, come feijão para ficar com muito ferro, porque se você não comer feijão, vai ficar com leucemia. Então, gente, risca isso da tua agenda. Não vai virar leucemia por conta de uma anemia. Agora você tem que se cuidar, tá? Então isso é importante. Ai, professora, mas eu vi uma determinada anemia, anemia de Fanconi, anemia de causa de idiopata, tal. Gente, essas doenças que são caracterizadas por exposição, certo? Principalmente a quem se expõe, que a gente vai ver aos benzenos, aos formaldeídos, aos produtos químicos, aos metais pesados, eles são grandes candidatos a desenvolver esse tipo de leucemias. A leucemias em geral, certo? A gente não pode dizer que a leucemia é de origem genética ou de origem, seja que se expôs, né? Mas o grande índice é de pessoas que se expôs a radiações, a produtos químicos, a agrotóxicos em gerais. Tudo bem? Sintomas. Sintomas: febre, perda de peso, infecções recorrentes. Como assim? É aquela pessoa que vive doente direto. Ou seja, ela toma medicamento 2 meses, de repente ela tá com outra infecção. Não é normal. Pulmões, falta de ar, cansaço, dores musculares, dor nos ossos, problemas psicológicos como astenia, perda de apetite, aumento dos linfonodos, aquelas famosas ínguas, né, que todo mundo fala, aqueles carocinhos no pescoço, na lateral. São chamados de linfonodos, ou gânglios linfáticos, né, ou infartados, certo? Que fica grande, fica bem feio. Aumento do baço ou fígado, certo? No caso, se a pessoa tem o baço aumentado e o fígado aumentado, a gente tem uma hepatoesplenomegalia. Só o fígado, hepatomegalia, e só o baço, esplenomegalia, certo? Na pele vai aparecer algumas petequias, algumas manchinhas roxas. Ai, professora, eu tenho várias manchas roxas. Será que isso daí é leucemia? De forma alguma, gente. Vocês não podem pensar assim. E imagina, gente, eu vou ter que ter sintomas correlacionados. Então, isso é importante você ter um especialista, um médico hematologista, para que possa avaliar essas questões. Não se pode só dizer, estou com leucemia pelo exame isolado. Ai, professora, eu fiz o hemograma. E será que no hemograma vai analisar? Gente, o hemograma ele é um norte. E aí o teu médico vai buscar o sul, leste, oeste e aí por diante, tá? Então é só uma ponta do iceberg.
Tudo bem? E aí nós temos os nossos filhinhos, nossas crianças, nossos bebês, que infelizmente são os vítimas dessa patologia triste, tá? Esta escassez é detectada nos exames de sangue, como eu falei para vocês, é uma ponta. E pode causar sintomas como cansaço, fraqueza, falta de ar, febre, certo? Acontece isso. Ai, professora, é genético. Gente, pensa bem, aquela mãe que se expõe a produtos químicos radioativos, ela tá com um feto, né? Ou um bebê ali, né? Um embrião, um feto já dentro dela, ela pode sim, infelizmente, ter uma modificação genética e o filho dela desenvolver esse tipo de leucemia, tá? Então isso é muito importante, por isso que as mamães têm que ter cuidado quando, principalmente aquelas que gostam de progressiva, né? Eu sou adepta da progressiva, adoro progressiva, tem que ter cuidado, gente. Mas a mãe às vezes tá grávida e quer optar por fazer progressiva, optar por pintar cabelo, essas coisas. Às vezes trabalha com produtos radioativos, às vezes trabalha num hospital onde ela é do corpo, né, da galera da radiologia. Claro, gente, que essas pessoas que estão grávidas, né, ela tem que sinalizar, assim, aos respectivos gestores para que elas possam ser afastadas daquele local e aí ficar em outro departamento, tá bom? Sendo uma doença crônica, alguns pacientes convivem com ela durante muitos anos. E aí a gente, infelizmente, sofre, né, gente? Com esses pacientes doentes. Só sabe quem já teve alguém na sua família que teve câncer. Eu já tive. Enquanto outros pacientes, se não receberem um tratamento adequado, podem ter uma sobrevida curta, pessoal, de 2 a 3 anos. Então, o diagnóstico prévio é fundamental. E para isso, sinais e sintomas, vou correlacionar, tenho que fazer um exame, tá bom? Diferença aguda e crônica. Leucemia aguda caracteriza pelo crescimento das células rápido. Já a leucemia crônica, caracteriza pelo aumento das células maduras. Ou seja, a medula óssea vai jogar células maturas no sangue periférico, não imaturas. Tudo bem? Causas de leucemia, como eu falei, exposição ao benzeno, ao formaldeído, ao agrotóxico, cigarro, exposição excessiva à radiação e além de algumas síndromes e doenças hereditárias. Gente, doenças hereditárias também podem ser fatores, tá bom? Ou seja, genético. Características, dá uma olhadinha aqui, ó. Olha como fica a pele. Leucemia aguda, mieloide aguda, leucemia mieloide crônica. Gente, e eu coloquei essa imagem na sala, a galera ficou passada. Ai, professora, eu tenho isso, já aconteceu isso comigo. Gente, não é assim, tá bom? Não é assim mesmo. Então, pensa bem direitinho. Aparecer essas manchinhas do teu corpo, faz o acompanhamento médico, tá bom? Você tem que passar pelo médico. Passa pelo clínico geral, o clínico geral vai direcionar para o hematologista, que é um médico especializado para isso. Então, preciso do hematologista para me dar esse diagnóstico. E aí, ele vai fazer vários tipos de exames. Falei dos glândulos linfáticos, órgãos linfáticos, ó, vai estar tudo cheião, vai estar tudo, infartados. Manchas, febre, dores e aí por diante. Como é que tá esse diagnóstico, professora? Diagnóstico, exame físico, eu vou fazer uma anamnese do meu paciente, vou olhar para os sinais e sintomas que ele vai me apresentar. Vou fazer uma análise sanguínea, vou verificar no sangue periférico as diferenciações celulares. E aí eu vou, supostamente, pensar qual tipo de patologia aquela pessoa tem. Análises sanguíneas, biópsia, punção lombar e radiografia ao tórax, né, ou do tórax. Gente, olha como é feito o aspirado medula óssea. A gente viu que lá tem uns ossos longos, né? Então, eu posso fazer também da lombar, da ilho, né, da parte iliar, lombar, do externo, certo? Para fazer essa coleta, vou fazer esse aspirar e nesse aspirar eu vou fazer uma análise, tá bom? E aí eu tenho aqui o mielograma, que é um tipo de exame. Vou ter o citogenético, onde eu vou verificar se teve uma translocação. Geralmente tem translocação. A gente tem um cromossomo do 9 para o 22, é chamado cromossomo Filadélfia, certo? Ele vai fazer o pedacinho dele, sai lá do cantinho dele normal e vai para o outro. Gente, totalmente atípico, certo? Tratamento vai depender do tipo de doença, certo? Das leucemias, como elas estão se apresentando, qual fase elas estão se apresentando, certo? Então,
o tratamento ele vai basear muito para que a gente primeiro descubra, a gente primeiro tem que descobrir qual tipo de leucemia que a gente está tratando, para que a gente possa colocar o tratamento adequado para aquela pessoa, certo? Nas leucemias agudas, o processo de tratamento envolve quimioterapia, combinações de quimioterápicos. Por isso que a pessoa sofre muito, né? Por conta daquela bomba de medicamento. As células boas também são danificadas, por isso que eu tenho perda de cabelo e aí por diante, tá? Quimioterapia, como vocês já viram, né? Eu tenho inúmeros medicamentos que são utilizados, certo? Como a prednisona está sendo utilizada, gente, também para alguns tratamentos de Covid, certo? Então, é um dos tratamentos, certo? Observe, gente, que eu vou ter, são medicamentos quimioterápicos, eu vou ter uma junção de medicamentos. Não é um medicamento isolado, único e exclusivamente. São junções de medicamentos. E aí eu vou ter interações, claro que eu tenho interações medicamentosas, ou potencializar, ou diminuir, ou até mesmo agir como bloqueador, mas só que essas medicações elas são combinadas de acordo com o teu protocolo médico, o que o médico vai passar para você. Por isso a importância de você passar pelo médico, para o médico fazer essa triagem e poder passar o protocolo adequado. Tudo bem? Efeitos colaterais, vômitos, cansaços, eu acredito também estresse, angústia, depressão. Muitas pessoas passam por isso, gente. Por isso que a importância de nós estarmos perto, dando esse suporte, fazendo com que a pessoa ela possa ter fé e esperança que tudo isso vai mudar, tá bom? Radioterapia, como você já sabe, é um tratamento no qual se utiliza raios, radiações ionizantes, raio-x, por exemplo, para destruir o tumor ou impedir suas células aumentarem. Essas radiações são vistas e durante a aplicação o paciente não sente nada. A radioterapia pode ser usada em combinações com a quimioterapia, que é bem complicado, né? Porque você já está passando pelo tratamento de químio e rádio, só Deus. E aí, olha, dá uma observadazinha, procedimento de radioterapia, certo? E os efeitos? Vou ter algumas queimaduras, né, gente? Pele queimada. Então, a pessoa que passa por esse processo, ela é uma vitoriosa, gente. E vamos apagar esse nome de câncer, gente. Todo câncer ele é maligno, tá? Nós temos classificações que o que não é maligno, professora, neoplasia. Eu posso falar neoplasias benignas? Posso, porque é o crescimento de novas células, novo tumor, então eu posso falar neoplasia benigna. Não câncer benigno, gente. O nome, certo? A nomenclatura, câncer, se caracteriza maligno. Então isso aí ficou para você pensar, refletir, tá? Que o câncer, ele é uma doença, certo? Que a gente precisa de muita fé, de muita perseverança. E para isso a gente precisa de pessoas que estejam ao nosso lado, que possam nos ajudar, nos dar força. E eu tenho certeza que com esse workshop, essa reflexão, esse resumo do que foi passado, se vocês tiverem alguma dúvida, manda para mim, que a gente vai tirando aos poucos. Conhecimento é importante, mas também é muito válido quando você pode passar para outras pessoas, tá bom? Então fiquem todos com Deus, bom final de semana, que fica um abraço à professora Cida, que Jesus ilumine a vida de vocês, e vamos que vamos estudar. Tchau, pessoal!